Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, Arthur reúne os mais próximos e pede segredo absoluto sobre a recente descoberta envolvendo Marcelo Gouveia. Ele deixa claro que é essencial manter essa informação em sigilo, pelo menos por enquanto. Determinado, Arthur confronta Marcelo e o obriga a levá-lo até a misteriosa Gruta Azul. Durante o percurso, Blandina os avista e fica intrigada com o que pode estar acontecendo entre os dois. Enquanto isso, Zefa Leonel convoca a família e reforça a importância de manter em segredo a presença de Primo Cícero no Rancho Fundo. Ela sabe que essa informação, se revelada, pode desencadear problemas perigosos. Caridade, ao reencontrar o pai após tanto tempo, fica profundamente emocionada, sentindo-se reconfortada com sua presença novamente. Enquanto isso, Elias Crisóstomo tenta arrancar de Bem-vinda qualquer informação sobre Primo Cícero, sempre com perguntas sutis. Mas Bem-vinda percebe a curiosidade de Elias e se mantém firme, sem revelar nada. Em outro ponto da vila, Margaridinha dá uma ajuda a Dracena, que está empenhada em conquistar Zé Beltino. Ela compartilha algumas estratégias de sedução para que Dracena consiga atrair o interesse de Zé. Elias Crisóstomo também faz uma visita estratégica a Ariosto, seu pai, prometendo que fará de tudo para descobrir o que os Leonel estão planejando contra ele. Ariosto parece confiar em seu filho, vendo nele uma força inesperada que talvez possa mudar o jogo a seu favor. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em No Rancho Fundo. Enquanto isso, tia Salete, preocupada com o ambiente do cabaré, decide levar Padre Zezo para fazer uma bênção no local, acreditando que isso trará proteção e paz ao ambiente. Já a Xaviera, sempre em busca de resolver as questões legais da região, diz a Sababodó que a Gruta Azul, tão disputada, pertence oficialmente ao município de Canta Pedra. Essa revelação traz uma nova perspectiva para todos os envolvidos na disputa pela gruta. Por fim, Ariosto apresenta Elias a Deodora, dando a entender que ele tem planos maiores para o futuro de seu filho. Deodora observa o jovem com interesse, talvez avaliando o quanto ele pode contribuir para os esquemas em andamento. Tico Leonel enfrentará uma verdadeira batalha nos capítulos finais de No Rancho Fundo. Em meio a uma trama repleta de armadilhas, ele se torna alvo de uma conspiração elaborada por Deodora, que o incrimina de forma engenhosa e cruel. A vilã o acusa de ter assassinado Ariosto, usando provas manipuladas para vinculá-lo a um disparo fatal. Com uma arma carregando as impressões digitais de Tico como peça-chave da investigação, ele se vê envolvido em uma rede de mentiras. A cidade, antes acolhedora, passa a vê-lo com suspeita e desprezo, enquanto Deodora se consolida como a figura da viúva inconsolável, determinada a garantir que as suspeitas recaiam sobre o marido de Zefa. O desenrolar da história revela como Deodora, junto a Ariosto, orquestra uma armadilha meticulosa para envolver Tico em uma situação comprometedora. Em um dia aparentemente comum, o casal atrai Tico até o escritório de Ariosto, com o pretexto de uma conversa amigável. Durante a visita, um revólver é estrategicamente deixado sobre a mesa e, sem desconfiar das intenções por trás do convite, Tico acaba tocando na arma durante uma discussão. A tensão aumenta, mas Tico, ainda ingênuo, não imagina que esse pequeno gesto poderia ser usado para incriminá-lo mais tarde. O que Tico desconhece é que Deodora já planejava algo muito maior. Astuta, ela guarda a arma marcada pelas digitais de Tico, aguardando o momento ideal para usá-la como evidência contra ele. Quando Ariosto é encontrado morto em circunstâncias brutais, a arma se torna a principal prova que liga Tico ao crime. A notícia da morte de Ariosto espalha-se rapidamente, causando um alvoroço na cidade. Deodora, sempre manipuladora, aproveita o momento de comoção para sugerir que Tico é o culpado, usando o revólver como uma prova aparentemente irrefutável. Com as digitais de Tico na arma, ele se torna o principal suspeito do crime. A cidade, agora assustada e em busca de justiça, se volta contra ele, pressionando as autoridades para que encontrem respostas rápidas.
Deodora, por sua vez, utiliza toda a sua influência para alimentar as suspeitas, dizendo que Tico sempre teve desavenças com Ariosto, distorcendo eventos passados para reforçar sua narrativa. Ele sempre foi um homem de temperamento difícil, comenta a vilã em tom amargurado, como se fosse apenas mais uma vítima na história. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal. Assim, você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em No Rancho Fundo. Tico vê seu mundo ruir. De homem simples e trabalhador, ele passa a ser retratado como um criminoso, um assassino frio que tirou a vida de Ariosto a sangue frio. A pressão da investigação aumenta e a situação fica cada vez mais insustentável. A polícia, influenciada pela opinião pública, começa a apertar o cerco em torno dele. Tico é convocado para inúmeros interrogatórios e, em cada um deles, suas tentativas de explicar a situação são recebidas com ceticismo. As provas parecem estar todas contra ele e o delegado insiste que as digitais na arma são prova suficiente para mantê-lo como suspeito. Zefa, sua esposa, é um dos poucos apoios que Tico encontra durante essa difícil jornada. Apesar de toda a pressão, ela se mantém ao seu lado, mas as dúvidas começam a afetá-la também. Tico, eu acredito em você, mas as provas... Como você explica? Pergunta Zefa com a voz embargada pela angústia. A dor de ver sua esposa dividida entre o amor e a dúvida é mais uma ferida que Tico precisa enfrentar. Determinado a provar sua inocência, ele decide que não pode apenas esperar pela justiça. Ele precisa agir e desmascarar Deodora antes que seja tarde demais. Disposto a limpar seu nome, Tico inicia sua própria investigação. Ele revisita memórias daquele fatídico encontro no escritório de Ariosto, tentando encontrar alguma pista que possa ter passado despercebida. É então que ele se recorda de uma frase enigmática dita por Ariosto durante a discussão. Você não sabe o que está em jogo. Naquele momento, Tico achou que fosse apenas uma provocação, mas agora percebe que poderia haver algo mais profundo por trás dessas palavras. Tico busca a ajuda de Ambrósio, um antigo amigo e ex-detetive que conhece os detalhes de uma investigação. Mesmo tendo suas próprias dúvidas sobre a inocência de Tico, Ambrósio concorda em ajudar, intrigado pelas inconsistências do caso. Juntos, eles começam a explorar os segredos de Ariosto, entrevistando pessoas próximas e revisitando lugares que ele frequentava antes de sua morte. Em meio a essa busca, descobrem que Ariosto estava envolvido em negócios obscuros com Deodora e que, recentemente, ele parecia querer sair do esquema. Uma conversa com Clara, a secretária de Ariosto, revela detalhes importantes. Ela menciona que, poucos dias antes do assassinato, ouviu uma discussão feroz entre Ariosto e Deodora. Ele disse que não podia mais continuar com aquilo, que estava cansado de viver com medo, conta Clara, hesitante. E ela respondeu que ele sabia o que aconteceria se a traísse. A revelação faz com que Tico e Ambrósio tenham a certeza de que Deodora não só foi a responsável pela armação contra Tico, como também estava envolvida até o pescoço no mistério da morte de Ariosto. Com essas novas informações, Tico leva a história ao delegado, mas, ao chegar na delegacia, se depara com Deodora. A vilã já tinha sido avisada de seus movimentos e estava preparada para desacreditar suas descobertas. Esses documentos são apenas invenções de um homem desesperado, diz Deodora, com um sorriso sarcástico. A polícia, ainda incerta sobre quem está dizendo a verdade, decide continuar as investigações, mas mantém Tico sob suspeita. Enquanto isso, Ambrósio e Tico continuam suas buscas e acabam encontrando um cofre escondido na casa de Ariosto. Dentro dele, encontram registros de transações financeiras e uma carta escrita por Ariosto para um advogado, mencionando seu medo crescente de Deodora. A carta descrevia ameaças que ele havia sofrido, sugerindo que, se algo lhe acontecesse, a polícia deveria investigar a própria esposa. Com esse material em mãos, Tico acredita que finalmente tem a chance de provar sua inocência e desmascarar a vilã. Mas Deodora não pretende perder o controle. Ela suborna testemunhas e pressiona o delegado, usando sua influência para desacreditar as novas evidências.
Quando percebe que sua estratégia começa a falhar, a vilã decide tomar medidas extremas. Ela foge da cidade, deixando um rastro de caos e mais suspeitas. A fuga desencadeia uma verdadeira caçada, com a polícia e Tico em seu encalço. Ambrósio, Clara e Tico seguem as pistas deixadas por ela, determinados a impedi-la de escapar impune. Deodora, agora em desespero, se esconde em uma cabana isolada, onde mantinha parte do dinheiro desviado. Em sua mente, ela ainda acredita que pode escapar e começar uma nova vida em outro país. Mas Tico e Ambrósio a encontram antes da chegada da polícia. O confronto é inevitável, e os dois se encaram frente a frente pela primeira vez desde o início da tragédia. Tico, fortalecido pelas adversidades, enfrenta a mulher que destruiu sua vida. Deodora, tentando manter sua fachada de controle, o acusa de ser um tolo por achá-la capaz de cometer tais crimes. Mas Tico já não se deixa intimidar. Você pode ter manipulado a todos, mas não vai mais fugir da verdade, diz ele, com a determinação de alguém que perdeu tudo, mas ainda luta por justiça. O confronto físico quase explode, mas a polícia chega a tempo e prende Deodora. Na delegacia, ela tenta um último movimento, oferecendo informações comprometedoras sobre outras figuras influentes da cidade em troca de uma redução de pena. Mas suas negociações são ignoradas, e ela é finalmente levada para responder pelos crimes, inclusive pela morte de Ariosto. A revelação da verdade traz alívio para Tico, mas também deixa cicatrizes profundas. Aos poucos, sua reputação é restaurada, e a cidade começa a perceber o erro que cometeu ao julgá-lo sem provas suficientes. Contudo, a dor da rejeição e a perda de amigos são marcas que ele sabe que levará consigo para sempre. A comunidade tenta se redimir, mas Tico sabe que algumas feridas demorarão a se curar. Com a prisão de Deodora, Tico e Zefa tentam reconstruir suas vidas, mas a sombra da morte de Ariosto ainda paira sobre eles. A identidade do verdadeiro assassino permanece um mistério. Quem teria dado o disparo fatal? Tico, Ambrósio e Clara continuam em busca de respostas, cientes de que alguém, nos bastidores, ainda esconde uma verdade que poderia mudar tudo. Enquanto isso, a cidade aos poucos retoma sua rotina, tentando deixar para trás os eventos trágicos que a abalaram. Tico, ao lado de Zefa, se reconecta com sua antiga vida, mas com um novo senso de justiça. Ele prometeu a si mesmo que nunca mais deixará que uma injustiça como essa aconteça, seja consigo ou com qualquer outra pessoa. E assim, a busca pela verdade continua. Tico não descansará até encontrar todas as peças que faltam nesse quebra-cabeça sombrio, determinado a honrar a memória de Ariosto e a revelar cada mentira que Deodora tentou esconder. No fundo, ele sabe que a verdadeira batalha ainda não acabou, mas agora, cercado por aliados e com a certeza de sua inocência, sente que finalmente tem uma chance de vencer. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, o clima vai esquentar ainda mais com uma cena repleta de tensão e conflito envolvendo Blandina, Dracena e Zé Beltino. A vilã Blandina, conhecida por seus arroubos de fúria e por sempre estar no centro de diversas armações, vai protagonizar um barraco memorável após flagrar Zé Beltino na cama com sua ex-melhor amiga, Dracena. Tudo começa quando Blandina, desconfiada do comportamento de Zé Beltino e sentindo que algo estava sendo escondido dela, decide investigar por conta própria. Ao entrar furtivamente na casa onde Zé Beltino estava, ela acaba se deparando com uma cena que não esperava. Ele e Dracena juntos na cama. A descoberta é um verdadeiro choque para Blandina, que, incapaz de controlar sua raiva, invade o quarto e inicia uma briga acalorada, que culmina em um tapa no rosto de Dracena. Esse flagrante representa o ponto de ebulição de uma série de frustrações que Blandina já vinha acumulando. Ao longo dos últimos capítulos, a vilã tem visto seus planos desmoronarem um a um, e seus golpes, que antes pareciam infalíveis,
estão fracassando repetidamente. Ela, que sempre se orgulhou de manter tudo sob controle, se vê agora diante de um cenário caótico e de uma traição que atinge seu orgulho. A percepção de que Zé Beltino seguiu em frente e agora está envolvido com Dracena, alguém que ela considerava uma amiga próxima, é a gota d'água que faz sua raiva explodir de vez. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Sem medir as consequências, Blandina parte para cima de Dracena, acusando-a de traição e de ter roubado Zé Beltino dela. Em meio ao barraco, Dracena tenta se defender e argumenta que o relacionamento de Blandina com Zé Beltino já havia terminado há muito tempo e que, na verdade, o casamento deles não passava de um acordo de interesses. Essa revelação só serve para alimentar ainda mais a fúria de Blandina, que se recusa a aceitar as palavras da ex-amiga e passa a atacar verbalmente tanto Dracena quanto Zé Beltino. A tensão cresce e o quarto se transforma em um verdadeiro campo de batalha, com Blandina e Dracena trocando acusações e agressões. Dracena, que inicialmente tenta manter a calma e explicar a situação, acaba perdendo a paciência diante das provocações da vilã. Ela afirma que nunca teve a intenção de machucar Blandina, mas que Zé Beltino era livre para fazer suas escolhas e que não deveria ser tratado como uma propriedade. Blandina, no entanto, não consegue enxergar além de sua própria dor e orgulho ferido, e sua reação agressiva reflete o desespero de alguém que está vendo seu mundo ruir. Enquanto Blandina ataca Dracena, Zé Beltino tenta intervir para separar as duas e trazer um pouco de ordem ao caos. Ele tenta acalmar Blandina, explicando que o relacionamento deles já estava terminado e que não houve traição. No entanto, suas palavras parecem incapazes de chegar até ela, que só consegue enxergar a traição de Dracena. Em uma última tentativa de apaziguar a situação, Zé Beltino declara que ele e Dracena estão juntos porque se gostam e que a relação deles não é um jogo de interesse, como Blandina sugere. Esse confronto é o clímax de uma crise pessoal profunda que Blandina vem enfrentando, marcada pela solidão e pelo fracasso de seus planos. Durante grande parte da novela, ela foi uma figura dominante, capaz de manipular e controlar as situações a seu favor. Mas, nos últimos episódios, essa fachada começou a desmoronar. Seus esquemas de manipulação, que já foram eficazes, começam a sair do controle. E a perda de Zé Beltino para Dracena simboliza para ela uma derrota que ela não estava preparada para aceitar. A briga também expõe uma realidade dura para Blandina: o fim de sua amizade com Dracena e a constatação de que seus sentimentos por Zé Beltino talvez nunca tenham sido correspondidos da maneira que ela esperava. Dracena, por sua vez, mostra um lado mais assertivo e decidido ao enfrentar Blandina, deixando claro que não vai se submeter às acusações e agressões da vilã. Ela assume seu relacionamento com Zé Beltino e essa firmeza acaba por desmontar parte da raiva de Blandina, que se vê forçada a encarar a verdade de que perdeu o controle sobre a situação. Ao final da cena, fica claro que este é um dos momentos mais intensos e explosivos de No Rancho Fundo, marcando uma virada importante para os personagens envolvidos. Blandina, que sempre se sentiu no comando, terá que lidar com as consequências de seus atos e repensar suas atitudes, enquanto Dracena e Zé Beltino tentam seguir em frente, agora sem esconder mais seu relacionamento. O barraco, que inicialmente parecia apenas mais um dos surtos de Blandina, revela-se uma ocasião para expor verdades dolorosas, que mudarão para sempre a dinâmica entre os três personagens e definirão o rumo dos capítulos finais da novela. Após o tumultuado confronto entre Blandina, Dracena e Zé Beltino, a tensão no Rancho Fundo não parece diminuir. Ao contrário, o barraco marca apenas o início de uma série de eventos que prometem desdobramentos ainda mais intensos e surpreendentes para os personagens. Blandina, depois de ser contida por Zé Beltino e de ouvir as verdades ditas por Dracena, sai furiosa do quarto e deixa a casa aos prantos. Mas, em vez de refletir sobre o que aconteceu e tentar se recompor, ela já começa a planejar sua próxima jogada
para recuperar o que considera ser seu. Para Blandina, aceitar a derrota não é uma opção. Com o orgulho ferido e sua reputação manchada, ela decide que não vai deixar as coisas como estão. Assim que se acalma um pouco, já começa a arquitetar uma forma de se vingar de Dracena e Zé Beltino. Blandina passa a noite inteira em claro, consumida pela raiva e buscando formas de retomar o controle. Na manhã seguinte, ela decide procurar antigos aliados e contratar um detetive para investigar Dracena e Zé Beltino. Sua intenção é descobrir qualquer informação comprometedora que possa usar contra eles, na esperança de causar um escândalo ainda maior e arruinar a vida dos dois. Enquanto isso, a notícia do barraco se espalha rapidamente pelo Rancho Fundo e pela pequena cidade vizinha. As pessoas falam sobre o incidente com uma mistura de choque e empolgação, relembrando como Blandina sempre foi conhecida por seu temperamento explosivo. Alguns chegam a afirmar que ela finalmente está colhendo o que plantou, já que passou boa parte de sua vida manipulando e enganando os outros para conseguir o que queria. Outros, mais próximos de Zé Beltino e Dracena, expressam solidariedade ao novo casal e torcem para que consigam superar as ações de Blandina. Dracena e Zé Beltino, por sua vez, tentam lidar com as consequências do escândalo. Os dois sabiam que o envolvimento deles poderia causar problemas, mas não esperavam uma reação tão violenta de Blandina. Após o confronto, Dracena está abalada, mas Zé Beltino a conforta e sugere que eles sejam francos sobre o relacionamento e assumam sua relação publicamente, sem esconder mais nada. Ele acredita que, ao serem sinceros e abertos, poderão enfrentar juntos qualquer coisa que Blandina planeje fazer contra eles. Com essa decisão, Dracena e Zé Beltino começam a aparecer juntos nos eventos da cidade e no Rancho Fundo, assumindo de vez o namoro. Eles sabem que há muita gente curiosa e faladeira, mas decidem ignorar os comentários maldosos e focar na felicidade que encontraram um no outro. No entanto, eles não têm ideia do que Blandina está preparando nos bastidores. Determinada a se vingar, Blandina vai atrás de pessoas que, em algum momento, estiveram ao seu lado e que ela manipulou para conseguir o que queria. Entre essas pessoas estão antigos comparsas que a ajudaram em seus esquemas, e até funcionários do Rancho Fundo que eram leais a ela, seja por medo ou por interesses próprios. Blandina os reúne e tenta convencê-los a entrar em seu novo plano, prometendo benefícios e garantindo que todos sairão ganhando se ela conseguir o que deseja. Ela começa a espalhar boatos sobre Dracena, insinuando que a amiga traiu sua confiança e, pior, que só se aproximou de Zé Beltino por interesses financeiros. Blandina tenta fazer com que as pessoas acreditem que Dracena está repetindo a história do casamento de conveniência que ela própria teve com Zé Beltino, sugerindo que Dracena nunca foi uma verdadeira amiga, mas uma oportunista. Além disso, Blandina começa a investigar as finanças do Rancho Fundo e os negócios de Zé Beltino, procurando qualquer brecha que possa usar para prejudicá-los. No entanto, enquanto Blandina foca sua atenção em destruir Dracena e Zé Beltino, ela não percebe que outros personagens do Rancho Fundo também estão começando a se movimentar. Entre eles está Joaquim, um antigo funcionário da fazenda que conhece muitos dos segredos de Blandina. Ele se aproxima de Dracena e, numa conversa sincera, revela que sempre soube das armações da vilã, mas tinha medo de se envolver. Agora, vendo a situação de perto e percebendo que Dracena não é a vilã que Blandina pintou, ele decide contar tudo o que sabe. Dracena, surpresa com o que Joaquim revela, decide que é hora de agir. Ela e Zé Beltino se encontram com Joaquim para ouvir mais sobre os segredos de Blandina e percebem que podem virar o jogo. Com essas informações, eles decidem confrontar Blandina de uma maneira que ela nunca esperaria, expondo suas próprias mentiras e fraudes para o público. Decididos a dar um fim definitivo à perseguição de Blandina, Dracena e Zé Beltino organizam um evento no Rancho Fundo, convidando todos os conhecidos e moradores da cidade. Blandina, curiosa para saber o que eles planejam, aparece, sem saber que está prestes a ser confrontada com suas próprias armações. Durante o evento, Dracena e Zé Beltino
fazem uma declaração pública sobre seu relacionamento, reafirmando que não se trata de um arranjo por conveniência, mas de um sentimento verdadeiro que nasceu de uma amizade sincera. Eles deixam claro que não têm nada a esconder e que estão dispostos a enfrentar qualquer desafio juntos. Em seguida, convidam Joaquim para subir ao palco, surpreendendo todos os presentes, inclusive Blandina. Joaquim, com um misto de nervosismo e determinação, começa a relatar tudo o que viu e ouviu durante os anos em que trabalhou para Blandina. Ele revela como a vilã manipulou diversas pessoas para conseguir o que queria, incluindo fraudes nos negócios do Rancho Fundo, chantagens e outras práticas questionáveis. As pessoas ficam chocadas ao ouvir os detalhes, e Blandina, que até então assistia a tudo de maneira arrogante, começa a perceber que sua posição está sendo desmoronada publicamente. Ao perceber que a situação fugiu do controle, Blandina tenta se defender, negando as acusações e alegando que tudo não passa de mentiras inventadas para difamá-la. Ela insiste que Dracena e Joaquim estão tentando fazer com ela o que ela acredita que Dracena fez com Zé Beltino, manipulá-lo para ganhar vantagem. Mas, diante de tantas evidências e testemunhos, suas palavras começam a soar vazias e desesperadas. Em um momento de fúria, Blandina tenta atacar Dracena verbalmente, repetindo as acusações de traição e oportunismo. Mas Dracena, mais segura e firme do que nunca, responde com calma, dizendo que a amizade que tiveram foi real e que ela nunca quis ver Blandina arruinada. Tudo o que queria era ser feliz ao lado de alguém que ama. Blandina se vê, então, frente a frente com a verdade. Suas ações, movidas pelo orgulho e pela manipulação, a levaram a perder tudo o que tinha, incluindo suas amizades e seu status. Com a exposição pública de seus crimes e o fracasso de suas tentativas de manipulação, Blandina é obrigada a deixar o Rancho Fundo. Ela decide ir embora da cidade, levando consigo o amargo sabor da derrota. As pessoas que antes a apoiavam agora se afastam, e Blandina percebe que, ao longo do caminho, ela própria destruiu as pontes que poderiam ter sido sua salvação. Enquanto isso, Dracena e Zé Beltino começam a vislumbrar um futuro mais tranquilo. O confronto final serviu não só para esclarecer a verdade sobre seu relacionamento, mas também para fortalecer ainda mais o laço entre eles. A coragem de Dracena em enfrentar Blandina e a lealdade de Zé Beltino durante toda a crise os aproxima ainda mais, e eles decidem que juntos vão reerguer o Rancho Fundo, transformando-o em um lugar acolhedor e próspero. Nos capítulos finais de No Rancho Fundo, a narrativa se concentra na renovação e na esperança. O casal segue firme, apoiado por amigos e pela comunidade, enquanto Blandina reflete, sozinha, sobre os erros que cometeu. A vilã, que um dia acreditou que poderia manipular todos ao seu redor, se vê obrigada a reavaliar suas escolhas e, talvez, encontrar uma nova maneira de seguir em frente, longe do poder e das mentiras que tanto a fascinaram. Assim, a trama fecha um ciclo, mostrando que a verdade e o amor, mesmo diante das maiores adversidades, sempre encontram uma maneira de prevalecer. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo. Nos próximos capítulos da novela No Rancho Fundo, uma reviravolta inesperada vem à tona. Elias Crisóstomo, que até então parecia ser apenas um jovem comum com interesses acadêmicos na escola de Bem-vinda, revela sua verdadeira identidade e suas intenções sombrias. O que parecia ser apenas um garoto ingênuo se mostra, na verdade, um aliado crucial do vilão Ariosto, seu próprio pai, colocando-o como uma peça fundamental nos momentos finais da história. Desde o início, Elias havia mantido uma postura discreta, se aproximando lentamente dos personagens centrais, especialmente da professora Bem-vinda. Ele entrou na escola como um estudante interessado em aprender, mas sua verdadeira missão sempre foi mais profunda e perigosa. Seu objetivo era se infiltrar no círculo dos Leonel, família rival de seu pai, e coletar informações valiosas que ajudassem Ariosto em sua batalha contra eles. Elias nunca revelou sua verdadeira identidade até o momento estratégico.
Mantido em segredo por Ariosto durante toda a vida, ele sempre esteve destinado a desempenhar um papel crucial nos planos do pai. Agora, à medida que a trama se aproxima de seu clímax, Elias se revela como o filho leal e determinado que está disposto a fazer de tudo para garantir a vitória de Ariosto. O ponto de virada acontece em um encontro entre Elias e Ariosto. Durante essa conversa tensa, o jovem finalmente confirma o vínculo que os une e expõe sua lealdade ao pai. Ele não apenas demonstra respeito e admiração, mas também revela a missão secreta que vinha executando: descobrir os planos dos Leonel e passar todas as informações críticas para Ariosto. Com uma postura fria e calculista, Elias explica como sua posição na escola foi cuidadosamente planejada para aproximá-lo da professora Bem-vinda, de quem ele se tornou íntimo para conseguir informações e fofocas sobre a família rival. Agora, antes de continuar, já deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo e também não se esqueça do gostei e se inscreva no canal, assim você ficará por dentro de tudo que irá acontecer em No Rancho Fundo. Elias, então, se torna uma verdadeira cartada final nos planos de Ariosto. Ao longo da trama, a rivalidade entre os Leonel e Ariosto foi se intensificando, e a chegada de Elias à cidade de Lapão da Beirada faz parte de uma jogada estratégica para desequilibrar o campo de batalha. Sua infiltração foi habilmente orquestrada por Ariosto, que sabia que seu filho, sendo desconhecido pelos inimigos, poderia agir livremente e obter as informações necessárias para derrubar os Leonel. O ponto alto da traição de Elias é quando ele revela a Ariosto um presente especial que trará um elemento decisivo nos momentos finais da trama: uma dinamite. Essa explosão simbólica representa não só o fim de uma era, mas também a determinação de Elias em garantir a vitória de seu pai. Com essa dinamite, Ariosto planeja destruir a tão cobiçada Gruta Azul, um local de grande valor para os Leonel, e mudar completamente os rumos da disputa entre as famílias. Esse ato de Elias deixa claro que ele não está apenas do lado do pai, mas também disposto a ir até as últimas consequências para garantir a destruição dos Leonel. A aliança entre pai e filho se fortalece ainda mais nesse momento, e a revelação de Elias como filho de Ariosto transforma completamente a dinâmica da história, colocando o jovem como uma peça essencial na conclusão da trama. Assim, enquanto o desfecho de No Rancho Fundo se aproxima, a presença de Elias se torna um fator decisivo. A sua traição, inicialmente mascarada por uma fachada de bom moço, acaba por ser a jogada final que pode garantir a vitória de Ariosto na batalha contra os Leonel. A partir desse momento, o público fica na expectativa de como essa reviravolta afetará os acontecimentos e quais serão as consequências dessa aliança sombria entre pai e filho. Com Elias agora revelado como o aliado secreto de Ariosto, o clima No Rancho Fundo começa a se intensificar. O jovem, até então subestimado por todos, prova ser um inimigo perigoso e engenhoso, infiltrado no coração da comunidade dos Leonel. A trama se desenrola com um misto de tensão e incerteza, enquanto a professora Bem-vinda, totalmente alheia à verdadeira identidade de Elias, começa a perceber mudanças sutis no comportamento do rapaz. Bem-vinda, que antes via Elias como um aluno dedicado, começa a desconfiar de suas motivações. Pequenos deslizes nas conversas, olhares fugazes e sua crescente obsessão em saber detalhes sobre os Leonel a deixam desconfortável. Ela passa a questionar a proximidade que ele busca ter com os membros da família, mas ainda reluta em acreditar que o jovem possa ser uma ameaça real. Enquanto isso, Zefa Leonel, a matriarca da família, sente no ar que algo sombrio está para acontecer. Sempre intuitiva, Zefa pressente que há um traidor em seu círculo, mas não imagina que Elias, o aparentemente inofensivo estudante, seja esse traidor. Ela intensifica sua proteção à Gruta Azul, um dos maiores bens da família Leonel, e tenta reorganizar seus planos para manter o controle da situação. Porém, o maior erro de Zefa foi subestimar Ariosto. Ele, que sempre foi visto como um vilão frio, agora conta com a peça mais valiosa em seu tabuleiro: seu próprio filho. Com as informações que Elias coletou,
Ariosto começa a montar um cerco ao redor dos Leonel, atacando em pontos onde eles menos esperam. Elias, agora totalmente engajado na missão, continua sua infiltração, seduzindo Bem-vinda ainda mais e fazendo parecer que suas intenções são puras, quando na verdade ele está apenas coletando as últimas peças do quebra-cabeça que Ariosto precisa para seu golpe final. Aos poucos, Ariosto começa a colocar em prática seu plano de destruir os Leonel. Ele sabe que a chave para isso está na Gruta Azul, um local místico que, além de ser um grande tesouro natural, tem grande valor sentimental para a família de Zefa. Elias, com sua habilidade de manipulação, descobre que há uma passagem secreta pela qual a família Leonel costumava entrar na gruta. Com essa informação em mãos, ele volta para o pai com uma proposta ousada: utilizar a dinamite para selar o destino da família rival. Ariosto, sempre calculista, fica impressionado com a frieza do filho. Apesar de ter planejado grande parte da batalha, ele não esperava que Elias se tornaria tão decisivo e implacável. Juntos, pai e filho começam a traçar os últimos passos da destruição dos Leonel. Mas Ariosto ainda guarda uma carta na manga. Ele quer humilhar Zefa antes de destruí-la. Enquanto isso, na casa dos Leonel, as tensões começam a crescer. Bem-vinda, já desconfiada, tenta alertar Zefa sobre a possibilidade de estarem sendo vigiados. Ela compartilha suas suspeitas sobre Elias, mas a matriarca, ocupada com as ameaças externas, hesita em acreditar. No entanto, ao fazer uma retrospectiva das últimas semanas, Zefa começa a perceber que, de fato, informações cruciais vazaram de forma misteriosa. É nesse momento que Bem-vinda decide agir por conta própria. Ela começa a investigar Elias mais de perto, sem saber que isso a coloca em grande perigo. Em um confronto inesperado, ela descobre algumas pistas sobre a verdadeira identidade do jovem. Mas antes que possa fazer algo a respeito, Elias a confronta. Em um diálogo tenso, Elias revela parcialmente suas intenções, deixando claro que sua aproximação nunca foi casual. Bem-vinda, chocada com a traição, tenta convencê-lo a desistir de seus planos, apelando para o lado humano do rapaz. No entanto, Elias, já consumido pela lealdade ao pai, rejeita qualquer possibilidade de arrependimento. Ariosto decide que o momento final chegou. A dinamite, cuidadosamente guardada, será o ponto de virada na batalha pela Gruta Azul. Elias, encarregado de entregar o explosivo e realizar a sabotagem, vai até a gruta, agora com a missão mais importante de sua vida. O dia da grande explosão chega e a atmosfera está carregada de expectativa. Elias se dirige à gruta com a frieza de alguém que já decidiu o destino dos seus inimigos. A tensão é palpável, enquanto ele, de maneira meticulosa, prepara a explosão. Entretanto, algo inesperado acontece. Durante os momentos finais de preparação, Elias é surpreendido por Bem-vinda, que o seguiu secretamente até o local. Ela tenta, uma última vez, impedi-lo de levar o plano adiante. Em um embate emocional, Bem-vinda apela para o coração de Elias, relembrando os momentos em que ele parecia apenas um garoto cheio de sonhos e ambições. Elias, por um momento, hesita. A professora apela para a humanidade dele, mas antes que algo possa mudar, Ariosto aparece. Frio e calculista, ele pressiona o filho para que finalize o plano, ignorando completamente o apelo de Bem-vinda. Elias se vê no meio de um dilema. De um lado, a lealdade ao pai que o criou em segredo, moldando-o para aquele momento. Do outro, o conflito interno que Bem-vinda desperta ao lembrar quem ele poderia ter sido. Mas o que define Elias naquele instante é a necessidade de aprovação de Ariosto. Com um olhar final de hesitação, ele acende o pavio da dinamite. A explosão é ensurdecedora, selando o destino da Gruta Azul. A caverna, que por tanto tempo representou a força e a história da família Leonel, começa a desmoronar. Zefa, ao longe, sente o impacto, como se uma parte de sua própria alma estivesse sendo destruída. A explosão não apenas destrói um local físico, mas simboliza o fim de uma era, de uma luta que marcou gerações. No entanto, as consequências são imediatas e devastadoras. Elias, ao perceber a magnitude do que fez,
é tomado por uma onda de arrependimento. A explosão também o atinge, fisicamente e emocionalmente. Embora tenha seguido o plano de Ariosto até o fim, ele começa a perceber o peso de suas ações e o custo que isso terá para sua própria vida. Bem-vinda, que havia sido afastada da cena por Ariosto antes da explosão, sobrevive, mas está em estado de choque. Ela corre até Elias, que está gravemente ferido pelos destroços da gruta. O jovem, que antes parecia tão convicto de suas ações, agora se vê quebrado, tanto por fora quanto por dentro. Ariosto, por sua vez, assiste a cena com uma frieza assustadora. Ele conseguiu o que queria, mas o preço foi alto. Seu filho, a quem ele moldou com tanta frieza, agora está à beira da morte. No final, a explosão da Gruta Azul se torna um ponto de virada para todos os personagens. Elias, o filho que parecia ser a cartada final de Ariosto, acaba sendo vítima de sua própria traição. Zefa, devastada pela perda de seu patrimônio, agora precisa lidar com as consequências desse golpe, enquanto Ariosto, implacável, parece invencível, mas carrega o peso de uma vitória amarga. Com o fim dessa batalha, novas perguntas surgem sobre o futuro dos personagens, mas uma coisa é certa: nada será como antes em Lapão da Beirada. E aí, gostou do vídeo? Então siga nosso canal para não perder nenhum momento da sua novela preferida e clique nesse vídeo que está aparecendo agora na sua tela e fique por dentro de tudo sobre No Rancho Fundo,